tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de sustentabilidade e geografia. Olha que legal! Hoje a gente tem uma presença também especial, viu? Olha que aqui a cada semana é uma novidade para acompanhar a gente aqui nas aulas. Bom, eu sou a professora Vanessa da Escola Municipal para Aulas Digitais. Vocês já me conhecem, né? Já sou figurinha aqui repetida, né? Nessa telinha, aqui com vocês no 9º ano, nessa caminhada aqui de estudo, né? Que a gente quer construir aí um horizonte de conhecimentos. Então, é importante, né, que a gente esteja aqui para dialogar, certo? E aguardando também as interações de vocês, viu? Mas eu sempre costumo dizer que eu trabalho em equipe, né? Porque é importante a gente trabalhar em equipe, em coletivo, no grupo, né, gente? Porque fortalece esse nosso aprendizado, certo? Sozinho a gente consegue algumas coisas, mas quando a gente está com o outro, junto com as pessoas, né? Em equipe, a gente consegue fortalecer ainda mais conhecimento, aprendizado, tudo, né? Na nossa vida. A gente somos seres, né? Esses seres sociais que precisamos uns dos outros, certo? Bom, e hoje eu conto aqui com a presença de Laisa, né? Fazendo a interpretação de Libras, garantindo a acessibilidade. Seja bem-vinda, Laisa. Bom trabalho pra gente. Também conto aqui com a galera top, show da produção, certo? Stephanie, Devinho, beijão, ó. Essa imagem só chega linda, belíssima aí, porque existe essa galera aqui da produção, viu? Olha, é uma equipe também maravilhosa, viu? Top mesmo, show de bola. E junto comigo está a professora queridíssima, olha, ela é professora, amiga, ó, muito sabida, inteligentíssima. Olha só quem está comigo hoje para acompanhar o chat. Dá um close nela, Devinho. Obrigada, Devinho. Oi, prof. E aí, pessoal, tudo bem? 9º ano, estamos aqui, né, novamente fazendo essa parceria aqui, eu e a prof. Vanessa. Ó, coraçãozinho para ela. Gente, vamos falar de reciclar, né, hoje, um assunto importantíssimo, né, para que a gente realize no nosso cotidiano, né? Porque cada um fazendo a sua parte, a gente consegue mudar muita coisa. E é importante a gente ter essa consciência de reciclar materiais, né? Então, eu estou doida já que a professora Vanessa comece essa aula e a gente já comece a conversar sobre esse assunto. E estou aqui no chat aguardando você aí participar comigo, tá? Então, manda seu recado aí, sua mensagem, sua pergunta, seu questionamento, que eu e a prof. Vanessa já estamos a postos aqui para te responder, tá bom? Vamos lá. Exatamente, né, professora Carol? E quem ainda não baixou, né, o aplicativo do Educa Recife, ainda não sabe como interagir, né, mandar aqui os comentários, né, tirar as dúvidas, olha aí os QR Codes surgindo na sua telinha. Como um toque de mágica, você pode direcionar a câmera do seu celular, baixar o aplicativo e interagir ao vivo aqui com a gente. Olha que legal. Isso é muito importante, né, gente? Essa participação de vocês. Como eu estava dizendo, o nosso aprendizado nasce, né, desse encontro com o outro, né? Dessa troca com o outro. Então, por isso que é importante essa interação, essa participação de vocês. E aí, se você disser assim, ah, professora, mas eu não consegui acompanhar essa aula ao vivo, não tem problema, você pode acessar essa aula e várias outras, né, uma playlist de aulas lá no canal do YouTube, certo? Do Educa Recife. E lá também você pode deixar comentários, certo? Se inscreve no canal, né? Curte lá as aulas, deixa comentários que a gente, ó, fica ligadas na interação de vocês, certo? Mas sem mais conversas, né? A gente já fez aqui, deu os informes iniciais. Vamos embora para o tema da aula, né? Professora Carol ali já deu um adiantamento, né? Um spoilerzinho do assunto de hoje, né? E o tema da aula é reciclar, né? Reciclar como um ato de cidadania. Olha só, né, professora Carol, o quanto é importante a gente trazer, né, esse tema sempre, né? A gente sempre está trabalhando aqui nas aulas, tanto nas aulas de sustentabilidade, assim como na geografia, né?
como em ciências também. E eu acho que a reciclagem ela pode permear vários assuntos, né? Várias disciplinas aí a gente pode trabalhar, fazer jogos a partir da reciclagem, né? Várias coisas que a gente pode trabalhar com esse tema aí da reciclagem, né? E para além, né, desse fato de você reutilizar, né, dar um novo ciclo produtivo ali para um resíduo, né, que talvez iria para o lixo, e você dá uma nova vida, né, para esse resíduo, mais do que isso, né, você está afetando positivamente a sociedade, né, o planeta Terra. Porque você reciclar, você também está trabalhando a sua cidadania, né? Um exercício da cidadania. Então, hoje na aula a gente vai trabalhar, né, sobre esse tema, a gente vai entender, conceituar. Vai ter vídeo também, viu, professora Carol? Bem legal aqui, para a gente conversar um pouquinho na aula de hoje. Então, vamos embora aqui, né? E aí, cidadania e meio ambiente, né? A gente também, né, um assunto que é sempre comum a gente estar falando aqui, né? Essa questão do ser cidadão, né? Quais são os nossos deveres e direitos, né? Dentro do espaço que a gente habita, que a gente ocupa, né? Dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, dentro da nossa escola, né? Quando a gente tem uma participação ativa, né? Quando a gente está engajado, a gente está sendo cidadão ou cidadã. Não é isso mesmo, professora Carol? Porque quando a gente apenas está ali, né, em um espaço, e muitas vezes a gente está incomodado com determinadas situações, né, não está se sentindo confortável com uma coisa ou outra ali, e você não faz nada, fica de braços cruzados, né? Isso não é um exercício da cidadania, né? Quando a gente realmente se propõe a mobilizar, a se engajar, a procurar saber, se informar, né? Ter conhecimento das situações, você aí já está, né, fazendo o seu papel de cidadão ou cidadã, né? E também, mais uma coisa aqui para lembrar, né? Além de você se mobilizar, né, em busca dos seus direitos, das suas melhorias, é você também cumprir com os seus deveres, né? Não é isso mesmo, professora Carol? Perfeito, professora, é isso aí. Então, tudo que a professora Vanessa está falando, né, gira em torno do que é cidadania, né, do que é ser cidadão, né? O cidadão, ele não é só aquele habitante da cidade, né? Além dele ser um habitante, ele não está ali só existindo, né? Como a professora Vanessa disse, né? E está vendo tudo e não está fazendo nada, não. Além do cidadão ter os seus direitos civis ali, né? Os seus direitos políticos assegurados, né? Às vezes a gente precisa correr atrás dos nossos direitos, precisa, né? Mas isso aí é uma coisa da vida cotidiana. Mas assim, gente, além dos direitos que temos, nós também temos deveres, como a prof falou, né? Então, é o dever de você agir, pessoal. Você tem que agir quando você está vendo alguma coisa errada, né? E no caso de cidadania e meio ambiente, então a gente já sabe que o meio ambiente não é só a plantinha, né, o animalzinho, não. O meio ambiente somos todos nós, né, inseridos dentro daquele lugar, não é isso? Então, essa interação entre ser vivo e o meio físico onde ele vive é muito importante, né? No caso da gente, nós seres humanos, é muito importante que a gente viva num ambiente limpo, saudável. Por quê? Porque isso vai afetar diretamente a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, tá certo? Então, é importante que a gente comece a perceber essas coisas, porque o nosso planeta, ele tá aí, né, sofrendo. Exatamente, né? E quando a gente também está abordando essa questão de deveres, né, professora Carol, é quando a gente também cumpre com esse papel aí. Por exemplo, quantas vezes, né, você está ali na rua, né, ou numa praça, aí você chega e toma um refrigerante, né, ou come alguma coisa ali, aí tem aquele resíduo que fica ali, né, o seu plásticozinho, e você joga assim no chão. Não é legal, né, gente? Você aí está atingindo, né, e afetando o meio ambiente e ainda não está fazendo seu papel, né, de cidadão e cidadã. Não custa nada você chegar numa lixeira,
né, mais próxima de você. Se não tiver, guarda na mochila, na bolsa, para jogar em um lugar adequado, né? Porque a gente sempre diz que a gente nunca joga nada fora, né? A gente sempre está jogando dentro do planeta Terra. Quando a gente também vê aquelas depredações nos patrimônios públicos, né? Em praças mesmo, tudo isso, gente, é nosso dever de zelar também pelo nosso espaço. Se a gente quer uma cidade limpa, se a gente quer uma cidade preservada, bonita, saudável, a gente também tem que cumprir esses deveres, né? De zelar, de cuidar por ela, porque aí a gente está, de fato, afetando positivamente, né, o nosso espaço. Não é isso mesmo, Carol? Eu mesma, eu já coloco no bolso algum papel, alguma coisa que, né, eu utilize, um papel de bala, né, um plásticozinho de chiclete, qualquer coisa, gente. Eu já coloco no bolso, se eu tiver sem bolsa, então é importante que se faça isso, né? E quando foi que a gente deixou também de pensar nas outras pessoas, né? Isso. A gente não está sozinho no mundo. A gente nasce sozinho, a não ser que tenha nascido na barriga de gêmeos, né, professora Vanessa? Pois é. Aí a gente nasceu com o irmãozinho ali junto, né? Mas a gente nasce só, mas a gente não consegue viver só nesse mundo, né? Todos precisamos uns dos outros, né, para viver, né, e viver bem. A gente precisa uns dos outros. Então, essa também é uma necessidade, né, de preservar aquele ambiente não só para você, como para as outras pessoas, né? E como seres humanos, a gente pensa primeiro em quem? Nos nossos amigos, nos nossos familiares, né? Será que essas pessoas iriam gostar de viver num lugar ruim, né? Numa cidade que tem um rio poluído, né? Numa cidade que você vai andando na rua, tá vendo tudo sujo, a primeira coisa que fala é: eita, a prefeitura não limpou, né? O órgão público não limpou. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Ajudar também os órgãos públicos, do mesmo jeito que a gente tem os nossos direitos a uma cidade limpa, organizada, né? Bem arborizada. Tudo isso faz parte, né? Porque uma cidade bem arborizada também traz benefícios para a gente, né? É sombra, né? Quando a gente tem uma sombra de uma árvore, a gente não fica feliz, não, quando está andando na rua. O quê, menina? Ainda mais aqui em Recife, né? Que a gente, um calor danado, a gente já fica, uma sombrinha, já baixa a temperatura ali, né? Já traz o quê? O ar mais purinho, né? Já que a gente está na cidade, tem muito carro, né, professora? Exatamente. Então, professora. tudo isso faz parte aí desse nosso convívio com a nossa cidade, tá? Exatamente, né, Carol? E ainda a gente lembrar aqui que é trazer a responsabilidade, né, para si, para cada um, né, cada indivíduo, cada ser humano, né, que habita, que transita em um espaço, a gente trazer essa responsabilidade para a gente, né? A gente sempre conversa aqui que a gente vem dentro de um sistema, uma mentalidade, né? Dentro do sistema capitalista, que muitas vezes está em torno aí da questão que envolve a econômica, né? Do progresso aí irresponsável, e a gente está deixando de cuidar do nosso meio ambiente, né? Não está usando de forma racional os nossos recursos naturais. Então, vamos, né, tentar, através do conhecimento, das informações, dessa sensibilização, tentar tomar consciência para que a gente possa mudar, né? Porque o futuro é agora, é urgente, a gente vive, né, nessa problemática aí das mudanças climáticas, crise ambiental, e a gente pode fazer, né, o nosso papel ali no micro, né, que eu costumo dizer, para que possa atingir o macro, né, a gente fazer uma instância ali local para chegar ao global, né. A gente sabe que os grandes poluidores, né, as grandes problemáticas que a gente enfrenta hoje dessa questão das mudanças climáticas, vem muito desse processo aí de indústria, né, do processo todo de crescimento desenfreado, dessa sociedade de consumo, né, mas a gente pode fazer o nosso papel aí de cidadania, né, esse exercício de cidadania no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que já vai contribuir muito, e isso também atinge positivamente, né, não só ao meio ambiente, mas às pessoas que estão ao entorno, né, como a professora Carol estava colocando. Então, é super importante
a gente conversar sobre isso, se informar, né? Porque informação, conhecimento é tudo, né? É quando a gente fala que conhecimento é poder, né? É justamente isso, porque a gente tem um poder nas nossas mãos, né? Não só de mudar nossas atitudes, como também de fazer valer, né, nossos direitos, de cobrar, cumprir e cobrar, né? Cumprir deveres e cobrar direitos, certo? Então, vamos embora aqui, olha. Vamos entender, então, que são dois termos, né? Cidadania e meio ambiente, que normalmente são ouvidos separadamente, né? Mas que juntos criam um efeito muito positivo. Vejam só, meio ambiente, se a gente for conceituar, ele está relacionado à existência e o convívio de espécies. Olha aí, o que a gente estava colocando aqui, né? Meio ambiente é tudo que está ao nosso entorno, né? Tudo que há de vida no nosso entorno, inclusive nós seres humanos, né? Também fazemos parte do meio ambiente, também somos natureza. Porque imagina, se a gente deixa escasso todos esses nossos recursos naturais, como é que a gente vai sobreviver? Se a gente desgasta o nosso solo, né? Aí fica uma terra improdutiva. Onde é que a gente vai plantar para ter né, o nosso alimento? Se a gente polui o ar atmosférico, né? A poluição atmosférica, como é que a gente vai respirar bem? Né? Se a gente polui nossos corpos hídricos, né? Como é que chega a água na nossa casa? Né? A gente já vivencia algumas problemáticas por conta, né, desse progresso aí, né, dessa irresponsabilidade que nós seres humanos, né, vem fazendo dentro do planeta Terra. E a professora Vanessa tocou em alguns pontos importantes, né? Quando a gente fala de meio ambiente, a gente pensa muito na parte viva também, né? Eu acho que 100% das pessoas já pensam primeiro nos seres vivos, mas temos aí os recursos naturais, que são fatores físicos, né? A água, o solo, o ar, tá certo, gente? Então, a gente tem uma interação com esses fatores físicos ali, né? Esses fatores físicos são importantíssimos para a nossa vida. Já começa que o ar atmosférico, ele tem o quê? Oxigênio, né? Que a gente precisa para respirar. Então, um ar poluído para a gente não é bom. Já começa a dar o quê? Trazer doenças, né? Doenças que atingem o nosso sistema respiratório, né? Muita gente que tem alergia já deve ter, né? Quem está escutando agora a gente, viu, professora Vanessa, já deve estar assim, eita, meu Deus, a minha alergia, né? Essas questões respiratórias aí que são bem pesadas em algumas cidades do nosso país, né? Cidades que têm o ar já um pouco pesado, né? Com relação a gases, né? Poluentes e tudo mais. Né? O solo, professora Vanessa, como é que a gente vai viver sem agricultura, né? Porque, assim, apesar de ter várias questões relacionadas à agricultura, né, que trazem falta d'água, né, também a questão do uso de agrotóxicos que poluem, né, não é todo tipo de agricultura que utiliza-se desses recursos, né, como agrotóxico, mas ainda há a maior parte, sim. Então, assim, como é que a gente vai utilizar aquele solo, aquela água que foi poluída com esses agrotóxicos, se a gente não tiver consciência das coisas, né? Se não tiver consciência de que sem o nosso meio, né? Sem o nosso meio estar bem, estar tendo um meio limpo, né? Agradável, saudável, a gente não consegue sobreviver não, gente. Então, ó, vamos se atentar para isso. Exato, né? Por isso que a gente sempre reforça essa questão de se informar, de ter conhecimento, porque quando a gente começa a entender, né, das situações, né, dessa crise ambiental, das problemáticas que existem, né, que permeiam, todos os problemas que permeiam, sejam da esfera ambiental, social, que está tudo interligado, né, gente? A gente consegue começar a observar, e é como se fosse a virada da chave, né? A virada da chave. Pois é, e aí você começa a dar um estalo assim, diz, eita,
Olha só, tá vendo? A gente costuma muito, né? Desculpa, professora. A gente costuma muito pensar nas coisas separadas, né? Mas o que a professora Vanessa está dizendo é importantíssimo. Você precisa começar a ver o todo, né? Tudo aquilo conectado, ó, tudo aquilo que a gente está falando aqui. A gente está falando de ecossistemas, de economia, né? Porque a gente está falando de agricultura e tudo mais, né? Indústrias que poluem a atmosfera. Então, a gente está falando de economia, do social, né? A gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de um monte de coisa aqui. Está tudo interligado. Não tem nada que seja, né, separadinho, não, gente. Está tudo interligado. Então, a gente tem que começar a pensar nessas várias esferas aí, né, que compõem tudo isso. Exatamente. A gente está tudo conectado, interligado. E uma coisa que é massa de saber, professora Carol, porque por mais que nós, seres humanos, estejamos, né, fazendo esse desgaste todo, né, com os nossos recursos naturais, usando de uma forma irracional, né, não tendo essa consciência, que aos poucos, né, essa mentalidade está mudando, e por mais que estejamos, né, sendo essas pessoas, esses seres aqui no planeta Terra, né, que está destruindo, a gente também é a solução. A gente é a questão do problema, a gente mas é o problema, também mas faz parte da solução. Exato. Veja, Exato. isso é incrível, né? Porque tá nas nossas mãos, né? A gente, né, mudar, transformar essa realidade que está aí pra gente, né? Então é o que eu estava dizendo. O futuro é agora, gente. Em muitos setores industriais mesmo, professora, veja, nós somos os Homo sapiens, né? A gente já comentou sobre isso algumas vezes. Somos os seres que detêm a sabedoria, né? Teoricamente. Então, veja, quando o ser humano começa a explorar determinado tipo de recurso e tudo mais, e essa poluição começa a acontecer, a princípio, ele não sabia que ele ia causar aquele impacto todo. Às vezes faltou, né, estudos prévios e tudo mais, né, prof? Eu estou falando isso lá de trás, tá, gente? Hoje a gente já sabe, e é por isso que a gente fala hoje aqui, ó. É necessário que sejam mudadas essas práticas industriais, né? As leis também, né? A legislação também de cada país também faz muita diferença no cumprimento, né, das obrigações das indústrias, das empresas e tudo mais. Então, assim, o homem, à medida que ele vai desenvolvendo e evoluindo, ele vai descobrindo, né, eita, a gente fez uma coisa aqui que não era legal, então a gente vai ter que reverter essa situação. A gente já está no caminho do entendimento, né, para reverter. Então, se a gente já tem esse conhecimento, é importante que a gente agora ponha em prática isso aí, né? E a sustentabilidade, ela traz todos esses pilares aí reunidos, né? E eu queria tanto que essa sustentabilidade conseguisse se manifestar no planeta inteiro, professora. Pois é, estamos aí no caminho, né? Eu acho que é importante e por isso que a gente se informar, né? Ter essa questão aí da educação ambiental, né? Por isso que a importância da gente estar trabalhando isso nas escolas, né? Da gente estar falando nos nossos grupos, porque cada vez mais que a gente possa expandir, né, sobre esse entendimento, sobre esse momento que a gente está vivendo aí, né, com a questão das mudanças climáticas, reforçando aqui, a gente vai poder, né, ter essa sensibilização e se conscientizar para a gente levar uma outra forma de viver, né? Porque essa, infelizmente, não dá mais, né? A gente já viu o quanto já esgotou, o quanto está prejudicando, né, a tudo e a todos, né? Até porque, né, conhecimento é tudo, né, gente? Veja, se você não tem ciência do problema que está acontecendo, você não entende o que está acontecendo, como é que você vai agir, né? Então, é importante essa questão da educação, e nesse caso aí, educação ambiental é importantíssima, né? Essa disciplina aqui que traz sustentabilidade, geografia juntas, né? A parte da sustentabilidade é importante, mas você só vai conseguir enxergar se você tiver conhecimento, e esse conhecimento vem através da educação, né? Então, a disciplina de educação ambiental, que também está atrelada à sustentabilidade, é super importante, né? Porque é uma coisa importante para o nosso cotidiano, inclusive. Mas que às vezes não é bem explorada, não é bem lembrada, ou é tratada com muita superficialidade, né? Não traz
um conteúdo forte aí, né? Uma ação, né, dos órgãos governamentais também, né? Dos órgãos públicos, né, professora? Exato. E fundamental é que, para além da gente ficar, né, no campo só da teoria, no campo das ideias, a gente precisa praticar, né, que é a verdadeira Exatamente. praxis, né? E é isso que também nos torna cidadão. É essa questão aí que a gente estava falando, do exercício da cidadania. Então é importante, né, que a gente tenha conhecimento, entendimento, né, estude, tenha essas ideias, né, que a gente possa conversar. Mas e agora? Vamos agir? Né? E aí já começa nisso, eu acho que o agir já começa a gente se engajar, né? A gente já propõe ali dentro da sua escola, né? De repente uma coleta seletiva, dentro do seu bairro, né? Se chega junto ali de um líder comunitário, Eu acho né? muito legal quando a comunidade se une para Isso. mudar a realidade ali. Eu acho massa isso. Toda vez Exatamente. que eu vejo alguma ação dentro da comunidade, que são as próprias pessoas que moram ali realizando, sem esperar, né, órgãos públicos e tudo mais, né, ou até empresas privadas mesmo, né, algumas empresas às vezes fazem essa parceria, né, então eu acho muito bacana quando tem um líder comunitário que vai lá, porque ele consegue enxergar a realidade ali, né, de onde ele vive. Então, ele está ali dentro, ele sabe do que é que precisa, né? E as pessoas se mobilizam, é muito legal isso. Exatamente. E aí chega naquele ponto que a gente também falou anteriormente do local, né, para chegar ao global. E isso vai impactando, isso reverbera, né, gente? Quantos projetos, né, atitudes cidadãs aí que chega até nós, né, de pessoas que trabalham aí, por exemplo, com reciclagem, que é o tema que a gente está falando aqui, ou outras questões aí, né, que vão impactar, vão afetar positivamente o nosso meio ambiente, os seres humanos, né, nós, seres humanos, que a gente fica assim, poxa, que legal, dá para fazer, né, é possível, certo? Mas aí aqui, olha, vamos entender, então, conceituar a cidadania, né? Cidadania, a gente já falou um pouquinho aqui, né, no nosso diálogo, trata dos direitos humanos, né, da consciência e respeito aos limites e deveres sociais e do respeito à vida, né? É justamente tudo isso que a gente estava falando, né? Da gente respeitar, da gente trazer também essa responsabilidade para a gente, né? A gente ser cidadão é a gente participar ativamente dos nossos espaços e pode ser numa esfera micro, né? Reforçando dentro da sua comunidade, da sua escola, com os seus amigos. Isso já faz uma diferença gigante, viu, gente? Dentro da sua casa, né? Do seu domicílio, né, prof? É verdade. Pois é. E olha, professora Carol, a gente já está chegando no finzinho da aula. Nem deu tempo de passar o vídeo. A gente conversou tanto aqui. Se despeça do meu povo do 9º ano. Gente, foi um prazer estar aqui novamente nessa aula da professora Vanessa. Uma aula que é cheia de conhecimento, coisas para a gente debater aqui, né? Coisas importantes para o nosso cotidiano. Então, até a próxima. Um beijo para todos. Pois é, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Aproveita aí para conversar entre professores, colegas. Reflete, né? Reflitam aí sobre um tema que é muito importante e pode deixar comentários, viu? Lá no canal no YouTube, a gente vai ficar bem atento aos comentários de vocês. Deixa lá o que é que vocês acharam, né? O que é que vocês abordaram aí nessa reflexão, que é super importante a gente ter esse retorno de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!